E a gente escolheu uma personagem do Evangelho que nos representa muito daquilo que a gente precisa observar na nossa vida. Por isso a gente escolheu o tema, o exemplo de Madalena em nossas vidas. Quando a gente fala de Maria de Magdala ou Maria Madalena, a gente está falando de um espírito que encarna a época do Cristo, justamente para nos deixar um ensinamento muito grande, um ensinamento muito importante. Assim como outros espíritos, né, que também foram mencionados no Evangelho, apesar de nem todos serem apóstolos ou discípulos direto enquanto Cristo estava na Terra, mas que foram relatados como um grande exemplo de transformação moral. A gente pode pegar o exemplo de Zaqueu, o exemplo de Saulo, né, que se converte a Paulo. E esses exemplos foram colocados naquele momento ali para nós, para que ficasse registrado a possibilidade de que nós podemos produzir na nossa encarnação uma transformação, sim. Quando Cristo nos chama, quando Cristo nos toca, né, através do seu exemplo, a gente precisa dar atenção. E o que eles fizeram foi exatamente isso. E eu fico imaginando esses espíritos que não são espíritos fracos, são espíritos muito fortes, sendo convidados pelo Cristo. Vamos lá, encarne junto comigo, esteja lá no momento, leve para a sua encarnação provas difíceis, para que seja possível mostrar para a humanidade que a prova pode ser difícil, mas a gente consegue vencer. Né? Se a gente for pegar outros espíritos, como o próprio Cristo, que já era um espírito puro à época que encarnou, né? Ou Maria de Nazaré, a gente vai pegar às vezes alguns exemplos do Evangelho de espíritos que já trazem em si uma possibilidade maior de resistência àquelas circunstâncias, àquelas dificuldades que o mundo nos traz, né, para a gente poder produzir essa transformação moral. Mas esses outros personagens demonstram uma grande força de vontade, que é o que a gente precisa entender na nossa vida. A proposta da doutrina espírita é essa. A proposta da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo para que ele possa progredir espiritualmente. A proposta do Cristo é essa. Tanto que o apóstolo que melhor consegue compreender o Cristo espiritual é João. João é aquele que narra no seu evangelho, né, uma visão do Cristo, que é aquele que veio deixar o exemplo da transformação individual do ser. De como que cada um de nós pode construir a nossa própria história, a nossa própria felicidade, o reino de Deus dentro de nós. Quando a gente escolhe Maria de Magdala para falar hoje, a gente poderia ter escolhido Zaqueu, né? Zaqueu que encontra o Cristo no sicômoro, sobre a árvore, porque era muito baixinho, né? E consegue demonstrar de que maneira que eu posso trazer a prova da riqueza e não sucumbir a essa prova tão difícil. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos narra a dificuldade que é a prova da riqueza. A gente poderia ter hoje falado de Saulo, que traz a prova do poder, né? Ou seja, era um doutor do Sinédrio. Quem já leu o livro Paulo Estevão, por exemplo, já viu que Saulo, através da posição que ocupava, convence ao Sinédrio a necessidade do sacrifício de Estevão. Então é um homem muito poderoso. Mas a gente traz Maria de Madalena. E por quê? Emmanuel vai nos explicar o porquê que Maria de Madalena tem dentro da sua prova uma dificuldade muito maior. Porque a prova de Zaqueu era a riqueza, era o dinheiro, a prova de Saulo era o poder, mas a prova de Maria de Madalena reunia todas as dificuldades maiores. A gente ouve muito falar da beleza de Maria de Madalena, que envolvia os homens poderosos da sua época,
e que nesse sentido a prova da beleza é uma prova de muita dificuldade também. E quando a gente fala de beleza, vai além do padrão estético da época, que muda. Mas existem pessoas que possuem um carisma muito grande, que conseguem envolver o outro, e que as pessoas acabam ficando encantados por aquele indivíduo pela forma de ser, pela forma de conduzir as suas atitudes. E aí a gente produz os chamados ídolos também. E isso é uma grande responsabilidade. Todo aquele que se coloca como uma referência em determinado aspecto, traz, muitas vezes, através do seu exemplo, a mudança do comportamento daquele que o admira. Por isso essas pessoas, elas têm uma responsabilidade muito grande. E Maria de Madalena representa inicialmente essa prova, a da beleza. Daquela mulher encantadora, que fazia os homens quererem estar perto dela. Porém, isso também trouxe poder. Porque a gente tem que lembrar que em Magdala existia homens vinculados ao Império Romano e muito poderosos, que acabavam fazendo uso dos serviços que ela prestava. E isso também trouxe muito dinheiro. Então Emmanuel relata que na lição 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Madalena, que de fato a prova dela era uma prova mais complexa do que a de Saulo, por reunir todos esses aspectos. Mas a gente tem muito marcado a questão de qual é o desvio moral que ela produz antes de ter encontrado Cristo. Seria o mau uso da beleza que possuía. Porém, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 20, nos relata esse encontro de Maria de Magdala com Cristo e de que forma esse encontro dela com Cristo produz a transformação moral na encarnação em que ela se encontra. E a gente sabe que na codificação, na questão 192, é perguntada a espiritualidade se um homem que tem um comportamento reto, sem nenhum erro numa encarnação, pode ascender à condição de espírito puro. A espiritualidade diz que não. Porque a própria noção do que é o bem, do que é o amor dele, é limitada a um espírito imperfeito ainda. Porém, eles complementam dizendo que ele pode sim produzir melhoras que tragam para ele, numa próxima oportunidade, dores muito menores. Essa é a transformação moral que nos compete produzir. Essa é a mudança que nos compete produzir. Porém, ao mesmo tempo, sabe-se que é muito difícil, quando se está encarnado, ceder às chamadas tentações, né? Às circunstâncias que a vida nos impõe, para satisfação dos prazeres, satisfação dos desejos pessoais, ao invés de entregar tudo aquilo que a gente traz como potencialidade ao serviço ao próximo, ao serviço do bem-estar coletivo. Nós trazemos no egoísmo, na vaidade, na busca pela satisfação pessoal, uma resistência muito grande ao progresso. E isso tudo é relatado de uma maneira muito doce, muito poética, por Humberto de Campos, nesse capítulo do Boa Nova, que é o capítulo 20. Aconselho que depois façam a leitura integral, porque eu vou ler alguns trechos apenas, para a gente poder entender qual foi essa trajetória que Maria de Magdala teve junto ao Cristo e que produziu nela o despertar de uma transformação moral mais intensa. Porque no Evangelho, ela só é mencionada diretamente quando ela encontra com Jesus já em espírito, quando o sepulcro está aberto. E ela vai lá depois do sepultamento e encontra o sepulcro aberto e o Cristo conversa com ela. Porém, historiadores relatam que em outros momentos do Evangelho, é Maria de Magdala a mulher mencionada em algumas situações. E Humberto de Campos vem ratificar isso
através desse texto dizendo que de fato era ela. Então, não só o espírito de Humberto de Campos, como historiadores da cultura hebraica, do povo hebreu, relatam que aquela mulher mencionada em algumas passagens era Maria de Magdala. E nós vamos encontrar ela em 4 momentos com Cristo. O último é esse em que ela encontra ele no sepulcro. Os outros 3 são praticamente sequenciais em 3 dias direto que ela vai ter com Cristo, que consegue fazer com que ela entenda a real missão dela na encarnação. E a proposta aqui é que a gente se observe, assim como ela se observou, e consigamos entender qual é o nosso real propósito de estarmos encarnados. Qual é a nossa missão principal? Porque todos nós trazemos uma missão. Não precisa ser uma missão de âmbito a atingir multidões imensas. Às vezes é uma missão pequena, é uma missão envolvendo um número de pessoas menor, mas é a nossa missão, é o nosso trabalho principal. Então, no livro, Maria de Magdala, primeiro ouve Jesus nas ruas de uma cidade próxima a Magdala. E quando ela ouve o Cristo falando, ela sente que aquela tristeza que ela trazia dentro de si, por não entender o real propósito do que ela entregava de amor na atividade que ela executava, teria resposta através do Cristo, da mensagem do Cristo. Ela se sente envolvida pelo magnetismo espiritual de Jesus. Então ela se sente extremamente motivada a ir conversar com Jesus. E resolve então, na noite do dia seguinte, pegar um barquinho e atravessar o lago de Genezaré, né, para poder estar junto com Jesus na casa de Pedro. E aí, apesar dela saber que o julgamento seria algo que aconteceria naturalmente, né, porque a cultura daquele povo, daquela época, produziria, pela atividade que ela exercia, um julgamento natural, ela sabia que mais importante do que o que ela iria sofrer era a oportunidade de estar com Cristo para entender o propósito da sua encarnação, para entender as angústias que ela trazia dentro dela. Como posso, tendo uma capacidade tão grande de amar, não enxergar aquilo que eu vim fazer na terra, que eu me comprometi estando aqui? E o terceiro encontro de Maria com Cristo é num banquete, numa recepção que é feita na casa de Simão o fariseu, no dia seguinte, em que ela adentra ao recinto, em Naim, para poder estar ali junto com Cristo, demonstrando todo o amor que ela possuía por ele. Então, esses 3 momentos anteriores, que são relatados no Evangelho, são também momentos de Maria de Magdala junto com Cristo, que foram momentos em que ela teve a oportunidade de estar com ele 3 dias consecutivos, ouvindo ele na praça, depois estando com ele na casa de Pedro e demonstrando todo o amor por ele no festim na casa de Simão fariseu em Naim. Então, para a gente poder entender o que essa conversa, né, com Jesus na casa de Pedro produziu de transformação moral em Maria, eu gostaria só de lembrar do último momento, o momento em que ela reverencia, ela demonstra todo o amor por Jesus no festim, no jantar na casa de Simão fariseu, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E aí a gente vai lembrar, de fato, de que maneira Maria de Magdala faz essa demonstração de amor pelo Cristo. O texto diz assim, começa no versículo 36 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas.
rogava-lhe um fariseu que fosse comer com ele. Havendo entrado na casa do fariseu, acomodou-se à mesa. Eis que uma mulher que estava na cidade, uma pecadora, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro com unguento. E pondo-se aos seus pés, por detrás dele, começou a regar-lhe com as lágrimas os pés, enxugava-os com os cabelos da cabeça e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, falava consigo mesmo. Olha que interessante. O fariseu não verbalizou o que ele pensou naquele momento. Foi uma conversa interna. Porém, a gente sabe que Jesus, com a dupla vista permanente que possuía, sabia o que passava no coração de cada um. Sabia das necessidades, dos sentimentos reais que cada um tinha. Então ele falava consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. Então, respondendo, Jesus lhe disse, ou seja, Jesus sabia o que estava passando no coração do fariseu naquele momento. Simão, tenho que te dizer uma coisa. E ele respondeu, dize-a, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Porém, não tendo os tais com que pagarem, perdoou-lhes a ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Respondendo Simão, disse, creio que aquele a quem o credor perdoou maior quantia. Jesus lhe disse, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, regou os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, e esta, com bálsamo, ungiu os meus pés, pelo que te digo, que perdoado lhe estão seus muito pecados, porque muito amou. Mas ao que menos ama, menos se perdoa. E disse a ela, perdoado te estão teus pecados. Os que comiam ali começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a tua fé te curou, vai-te em paz. Então esse é o contato que Maria de Magdala tem com Cristo, depois de ter conversado com ele no dia anterior, na casa de Pedro. E não pensem que Pedro também não fez o mesmo julgamento do fariseu. Humberto de Campos relata que quando Pedro vê que Maria de Magdala está para entrar na casa dele para conversar com Cristo, todas essas perguntas, esses questionamentos que passaram na cabeça do fariseu, passaram também pela de Pedro. Mas Jesus sabia que isso precisava acontecer e sabia que o que iria acontecer na casa de Pedro precisava ser ouvido por ele, precisava ser sentido por ele, aquilo precisava ser um ensinamento. Porque Pedro era a pedra escolhida por Cristo para construir a sua igreja, sim. Mas ele precisava, nessa experiência, nesses contatos que Jesus tinha, em várias situações, aprender um pouco mais de qual que é o real propósito da lei de Deus. Que muitas vezes as leis que os homens produziam, que julgavam, que condenavam os erros dos irmãos, não era a verdadeira lei de Deus. Então ele precisava de estar ali naquele momento também, ouvindo o diálogo de Jesus com Maria Madalena. E ela, mesmo sabendo de tudo isso, de todos os julgamentos, de tudo que aconteceria, não desiste e entra na casa de Pedro. E Jesus a esperava. Jesus a esperava e eles começam então a conversar.
E aí a gente entende de uma maneira muito forte o que acontece depois com Maria de Magdala e por que ela se sente motivada a ir à casa de Simão fariseu, reverenciar todo o amor dela pelo Cristo no dia seguinte. Ela começa conversando com Jesus assim. E percebam a diferença do diálogo que ela tem em relação ao que o fariseu pensou quando ele viu ela em contato com Cristo dentro da sua casa. Porque o fariseu não enxergava no Cristo de verdade o Messias. Aquele que teria a capacidade de enxergar o que passa no coração de cada um. Mas Maria de Magdala já enxergava isso no Cristo. Porque ela começa o diálogo dizendo assim: tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Ou seja, observai como eu estou à procura de fato de usar aquilo que eu trouxe como potencialidade no caminho correto. Observe o quanto de capacidade de amar eu trago no meu coração, mas não tenho usado da maneira correta. Por isso me angustia. E a pergunta que ela faz logo em seguida demonstra uma humildade muito grande, porque ela diz assim: será que Deus me aceitaria? Ela começa a conversa com Cristo dessa maneira, reconhecendo que ele de fato era o Messias, que ele teria a capacidade de entender a vida dela, ler a vida dela por completo, sem que ela relatasse nada, mas que ela reconhecia ser uma pecadora sim. Mas que ainda assim, será que Deus a aceitaria? E a resposta de Jesus a Maria é a seguinte: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino? Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha que coisa interessante. Pedro utiliza dessa mesma expressão quando precisa consolar alguém depois. Onde Pedro ouviu essa frase, o amor cobre a multidão de pecados? Foi quando Jesus estava conversando dentro da sua casa com Maria Madalena e trazendo para ela o consolo ao coração dela, dizendo para ela: olha, a desventura do humano é normal na condição em que o planeta se encontra. Mas Deus não desiste de ninguém. E todos aqueles que o chamam para que possam ter algum tipo de auxílio, ele os atende da forma com que eles precisam ser atendidos. Que muitas vezes não é aquela que a gente julga ser a mais justa, mas é a necessária. Jesus demonstra através dessa informação o quanto somos imaturos e o quanto iremos errar, mas que em momento algum nós estaremos desamparados pelo Pai, que é todo amor, justiça e bondade. Ele deixa isso bem claro para Maria Madalena. E ela continua a conversa com ele, porque ela quer respostas mais intensas. Então, quando a gente falou no início que cada um de nós devia refletir que em várias circunstâncias do dia a dia nós recebemos, através da espiritualidade, a intuição, a inspiração
para que nós possamos mudar, às vezes, a forma de conduzir as nossas atitudes, a gente precisa estar atento e precisa ouvir. O que Maria Madalena fez foi ir até o Cristo, foi ir até o seu ensinamento, o seu exemplo, para tentar encontrar de que maneira ela poderia produzir uma mudança de rumo da vida dela. E nós também temos esse recurso, através da espiritualidade que nos ampara, dos nossos espíritos protetores. Toda vez que nos colocamos com a intenção real de melhora, de crescimento, de produção de algo que é positivo, ele se aproxima da gente. E nos intui, nos inspira. Olha, de onde veio esse sentimento? De onde veio essa ideia? É da espiritualidade que nos quer bem. Que está ali para nos oferecer, nos amparar, nos dar todo o suporte necessário. E Maria sabe que ela traz em si virtudes muito importantes, porém ainda não utilizadas da maneira que deveria. E diz para Jesus assim: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Ela diz o seguinte: eu sei que estou errando, mas eu trago dentro de mim, mesmo que aplicando de forma incorreta, uma grande capacidade de amar e sede de amor. E é isso que muitas vezes encantava as pessoas que se aproximavam dela. Que julgando pela beleza que ela possuía, ela poderia entregar algo carnal, material para essas pessoas. O julgamento do mundo em relação ao que ela representava é que era incorreto. E ela cedeu. Ou seja, quando a gente fala do carisma, desse encantamento, dessa capacidade de amar, que nos faz querer estar perto de várias pessoas, associado à beleza física que ela trazia, foi a circunstância que produziu a possibilidade, muitas vezes, do desvirtuamento do propósito real, da missão que ela trazia dentro de si. E isso a angustiava. E Jesus diz para ela: sim, eu sei que você traz uma grande capacidade de amar e que tem sede de amar. Tua sede é real. O mundo viciou todas as suas fontes de redenção e é imprescindível, compreenda, em suas sendas, a virtude tem de marchar para uma estrada difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. O que Jesus está dizendo para ela aqui? O que a gente tentou falar, que o mundo oferecerá para a gente circunstâncias de desvirtuamento do real propósito das virtudes que trazemos dentro de nós. É muito difícil a gente estar num corpo físico que nos produz, emoções, sentimentos através dos hormônios, em que a gente, ao saciar, sente prazer e não ceder. Ainda mais vivendo numa sociedade que valoriza muitas vezes aquilo que nos distancia do real propósito, dos recursos que trazemos dentro de nós e que conquistamos também pela evolução intelectual. O que muitas vezes a gente ouve no mundo em que a gente vive é que a gente tem que saber aproveitar. E ao ser incentivado a esse aproveitar, como se estivéssemos de férias num cruzeiro, satisfazendo apenas as nossas vontades, os nossos desejos. E quando, num ambiente como esse, o garçom demora a nos servir, a gente se sente desprestigiado, quando na realidade a gente está no mundo é para servir, não para ser servido. O grande problema é que a gente se encontra numa circunstância de desvirtuamento muito grande. O que Jesus está dizendo aqui? Reflita, porque nem sempre a porta larga, o caminho largo, é o caminho que vai produzir a transformação moral e aquilo que você vai levar na sua imortalidade. Reflita se o que você está fazendo com o seu tempo, com o seu momento, com suas potencialidades, com as suas capacidades, não é apenas para satisfação pessoal, ou daqueles que são os mais próximos.
se você não poderia utilizar de todo esse potencial também para oferecer para a humanidade algo que seja bom. Porque senão a gente está passando férias nessa encarnação. A gente não está levando nada do que a gente veio construir em cada um de nós. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para Maria. O grande problema, Maria, é que você, na realidade, cedeu aquilo que o mundo te ofereceu, sem observar, muitas vezes, que você poderia ter feito mais de outra forma, mas sem condenar de forma alguma esse ceder que ela traz até ali. Maria quer entender melhor isso tudo que Jesus está dizendo para ela. E ela pergunta para Jesus assim: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ou seja, é só através do exercício do amor em condições mais difíceis que eu vou conseguir produzir em mim a satisfação que eu tenho buscado e não tenho conseguido na vida que levo? E Jesus faz um gesto afirmativo e diz assim: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha que bonito o que ele complementa aqui. Viver bem é saber imolar-se. Olha o cuidado. Ele não disse que viver bem é imolar-se. Não há nenhuma proposta de que a gente faça sacrifícios na nossa vida sem um propósito do bem comum. A gente tem que saber de que maneira nós vamos doar daquilo que a gente traz, daquilo que a gente faz. É a razão sendo colocada a serviço do amor ao próximo. Então Jesus não propõe que quem trouxe recursos materiais se desfaça deles. Voto de pobreza, não. Mas que faça bom uso dos recursos que possui, para que o coletivo se beneficie daqueles recursos que ele trouxe. Jesus não quer que eu, tendo uma capacidade intelectual, largue tudo aquilo que tenho desenvolvido profissionalmente, mas que eu profissionalmente consiga desenvolver algo que atenda aos mais necessitados também. É o saber imolar-se, é o saber se colocar a serviço do próximo. É o sacrifício consciente e que demonstre amor real. E não o sacrifício pelo sacrifício. O se martirizar não é a proposta do Cristo. Jesus orienta Maria, então, sobre a sua missão de maneira mais incisiva. Eu tenho até meia-noite, é isso? Até que horas que eu posso ir? Até às 9? Pode? Então vamos lá, porque é muita coisa para falar sobre a vida desse Espírito. Mas agora Jesus já começa a orientar ela. Jesus diz assim no texto: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria do mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? E Maria chora. Porque Jesus, ao propor para ela essa grande missão de mãe, que ela precisava entender que era o grande propósito do amor, ela abre o coração para Jesus, como se Jesus não soubesse, né? Mas é o momento da catarse que ela produz ali, quando ela diz isso a ele. E ela chora e diz a Jesus assim: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Ou seja, você está me dizendo que a minha real missão, esse amor que trago em mim e que tenho a oferecer, é amor de mãe, no entanto eu não posso ser mãe. E Jesus traz a resposta
mais maravilhosa que poderia ser dada num momento desse, né? Porque a gente às vezes acha que o consolo é, coitada, né? Jesus diz para ela assim: e qual das mães será a maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Olha que bonito. Algumas palavras precisam ser enfatizadas, porque Jesus não minimiza a missão de ser mãe biológica. Porque ele diz assim: a que se devotou somente aos filhos da carne, ou que se consagrou a cuidar dos outros filhos também. E a gente sabe que a mulher traz um sentimento maternal natural. Pessoal, se entrar uma criança agora no salão aqui, sem que a gente saiba quem é o responsável por elas, é natural que aquelas que trazem esse sentimento de mãe dentro de si vão acolher essa criança e procurar proteger. É natural. Na vida da gente, eu até hoje, e não só pela minha mãe biológica, sou acolhido e sou cuidado por mulheres que me adotaram. Minha sogra, minha esposa, que me adotaram para poder cuidar de mim e me proteger. E me sinto dessa forma. É um sentimento natural. O que Jesus está dizendo para ela é isso. Muitas vezes, a nossa forma de entregar amor é muito maior por aqueles que não nasceram no nosso ventre. E Maria entende. Perceberam a diferença do consolo de um espírito puro para um espírito imperfeito? Porque está arriscado se uma mulher relatar para mim chorando que não pode ser mãe, de eu querer abraçar, viver a dor junto com ela, ao invés de trazer a resposta que ela veio buscar. Um espírito puro traz resposta, um espírito superior traz resposta. Maria, você não está entendendo. A mãe maior é aquela que consegue amar independente do filho ter nascido do seu ventre ou não. E ela entende. E ela diz para Jesus assim: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Por isso ela se sente com tanta vontade de, no dia seguinte, ir à casa de Simão Fariseu, demonstrar todo o amor pelo Cristo como ela fez. E como foi relatado no Evangelho. O que Jesus produz de respostas para ela, e eu fico imaginando que muito desse diálogo que Humberto de Campos relata muitas vezes foi em silêncio. Que essa orientação, por exemplo, que Jesus dá a ela, às vezes é com o olhar. É com a forma de observar a dor dela quando ela chora. Jesus não precisava falar. E ela entende. Porém, os demais apóstolos, apesar de terem ouvido tudo isso, terem aprendido com aquilo que Jesus produziu ali, ainda não conseguiram se libertar dos seus preconceitos, de uma sociedade machista, né? De uma sociedade que julgava a mulher de uma maneira muito cruel. E mesmo ela tendo mudado a sua forma de conduzir a sua vida, ela não foi aceita dentro do apostolado ali, de uma maneira tão fácil. E Jesus alerta disso. Diz para ela assim: olha, a sua missão é solitária. E precisa ser solitária. Jesus diz isso para ela. Jesus já sabia o que iria acontecer a partir dali. Então, quando Jesus é crucificado, né? E os apóstolos se veem em desespero com a situação que vai acontecer,
Olha a diferença. Maria e outras mulheres não entram no desespero. Elas vão servir Jesus. Elas sabiam que ele ressuscitaria e foram até o sepulcro para cuidar do corpo dele. E aí, vários evangelistas narram esse momento em que ela encontra o sepulcro aberto, né? Eu peguei o de Marcos porque é mais curtinho, que diz assim: Jesus, tendo ressurgido de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então aqui está relatado que era ela de fato, né? Da qual ele tinha expulso 7 demônios. Ela foi dar a notícia aos que haviam andado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos, mas eles, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Não creram porque acharam que ela não era digna de receber essa mensagem do próprio Cristo. Olha só como é que são as coisas. E aí depois, quando Jesus, então, não está mais entre os apóstolos e eles se movimentam, saindo da Galileia e indo para outras regiões, né? Indo Pedro junto com Tiago, João, construir a casa do caminho. Maria de Madalena fica sozinha. E ela continua na região de Magdala, né? E Dalmanuta. E ali ela vai trabalhar, ela vai ajudar aos mais necessitados. E em um determinado momento, ela tem a possibilidade de vivenciar aquilo que o Cristo tinha proposto para ela, de ser mãe dos aflitos, dos que não eram filhos do seu próprio ventre. Ela já estava exercitando isso no seu cotidiano a partir do momento que ela encontrou com Cristo. Mas essa missão ganha corpo em um determinado dia, quando alguns leprosos chegam à cidade de Dalmanuta. Humberto de Campos relata assim: sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da cidade de Dumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam, porque as pessoas tinham receio de se contaminarem com aquela doença. Então, as pessoas, na realidade, colocavam água e alimento fora das casas e fechavam as portas, para que eles pudessem se alimentar, beber água, mas elas não queriam o contato físico, com receio de serem contaminadas pela doença. Porém, Madalena não faz isso. Maria foi ter com eles, e sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sobre as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Olha que interessante essa frase. Pensa se ela tivesse sido acolhida pelos apóstolos, se ela teria essa liberdade de fazer o que fez. Será que o grupo iria incentivá-la a esse acolhimento dos leprosos da forma com que ela fez? O fato dela estar isolada naquele momento, essa circunstância dela ter liberdade de ação, por não estar vinculada ao grupo de apóstolos, a uma missão específica, permitiu que ela abraçasse essa causa. E na nossa vida também é assim. Às vezes é produzido algumas circunstâncias em que a gente se sente desamparado. Poxa, por que a espiritualidade não me ajuda? Por que Jesus não me ampara? Eu estou com um propósito tão bom, as minhas intenções são tão verdadeiras. Por que eu estou tendo tanta dificuldade?
Porque muitas vezes é em algumas circunstâncias aparentemente desfavoráveis que nós conquistaremos a liberdade de ação, de podermos fazer de fato aquilo que é o real propósito daquele momento, daquela circunstância, daquele contato. Então nós não devemos nunca nos sentir, por mais que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, desamparados. Porque nós não temos a noção do tamanho da tarefa, do tamanho da missão e de que forma as coisas se desenrolarão. A gente precisa confiar. E é o que ela fez. Ela confiou na palavra do Cristo. Olha, Maria, você estará sozinha na sua missão. Sua missão é difícil, a porta é estreita, o caminho é difícil. Mas é assim que de fato você vai conseguir construir o que é necessário para a sua felicidade. E Humberto de Campos relata que ela estava feliz. Muito mais do que quando vivia na riqueza, no poder que possuía anteriormente. Que ela estava de fato feliz. Tanto que ela acompanha os leprosos, porque as autoridades não permitiram que eles ficassem na cidade, né? Ela os acompanha para o Vale dos Leprosos. E há um relato por Humberto de Campos de que aqueles que não conseguiam andar iam se arrastando para poder beijar suas mãos. Tamanha gratidão pelo que ela produziu na vida deles. De sentido, de entendimento, de se sentirem amados. O que ela produziu, crianças que não tinham mais os pais e também estavam com a doença, ela acolheu. Ela não fez distinção de ninguém. Mas a gente sabe que, fatalmente, estando nesse ambiente, ela se contaminaria. E ela também adoece. Ela também adoece. E quando ela percebe que o fim já está próximo, ela sente uma vontade muito grande de reencontrar alguns irmãos cristãos que a acolheram muito bem. Então ela se desloca para Éfeso. Ela faz uma viagem para Éfeso, que é onde estavam alguns desses amigos, né? Onde estava Maria, João. Porém, ela já estava muito debilitada, muito debilitada. E quando ela está chegando na cidade, já avistava a cidade, ela não aguenta mais caminhar. Ela cai e é acolhida por uma família de cristãos que vivia no subúrbio, nas redondezas, que leva ela para casa, cuida dela, sabendo que, infelizmente, ela não teria mais muito tempo, e consegue, então, entrar em contato com esses irmãos que ela foi visitar, para que eles pudessem vê-la, né, na casa deles. E eles vão, todos a acolhem muito bem, todos a amparam nesses últimos momentos, e o que Humberto de Campos relata, né, que aconteceu naquele momento ali, é algo muito bonito, é algo muito consolador, né? Todos esses espíritos que conseguiram vencer as suas provas, né, as suas missões, que foram maiores, quando são acolhidos, e a gente consegue encontrar nas obras, né, subsidiárias as referências desses espíritos, né, como eles se encontram no mundo espiritual, a gente percebe que vale a pena. Vale muito a pena a gente buscar, tentar encontrar qual é o real propósito da nossa encarnação e tentar fazer essa mudança de conduta, de postura. Na realidade, nós não precisamos deixar quem nós somos em essência. Porque Paulo não deixou de ser Saulo, no sentido de ser um espírito destemido, um espírito que não desiste facilmente, um espírito que não cede às dificuldades. A gente sabe da dificuldade que ele vivenciou tentando levar o evangelho para os gentios. Se não fosse um espírito tão forte, não conseguiria. Então ele não mudou quem ele era em essência, ele apenas redirecionou. Zaqueu já era extremamente justo anteriormente. Se a gente pegar no Boa Nova também, né, a explicação de qual era o perfil de Zaqueu, mesmo quando ele era publicano, cobrador de impostos, a gente vai ver que ele era extremamente justo. O que ele fez foi direcionar essa justiça a uma outra forma de ação,
que ao invés de ser para produzir justamente a cobrança de impostos para o Império Romano, distribuir recursos de maneira justa àqueles menos afortunados. Todos eles mantiveram os seus reais potenciais espirituais, só que direcionando para o caminho em direção ao equilíbrio, à harmonia que as leis divinas representam. Porque quando a gente se afasta, se entregando, muitas vezes, às convenções do mundo, a gente é infeliz. Quando a gente pega toda essa potencialidade e direciona para aquilo que a gente de fato precisa fazer para o nosso crescimento, a gente se sente mais feliz. Então, como Humberto de Campos relata essa despedida de Maria de Magdala daquela encarnação? É dito assim: ela foi acolhida então, e estava na casa próxima já de João, de Maria, e em um dado instante observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhes os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Então a gente percebe o quanto que vale a pena, né, a gente buscar de fato entregar tudo aquilo que a gente traz de capacidade de cada um, por menos que se considere, né, preparado para desempenhar alguma coisa, traz em si a capacidade de oferecer para alguém algo de muito bom, livre de interesses, livre de convenções sociais, livre de tudo aquilo que muitas vezes o mundo desvirtua. Porque muitas vezes nós deixamos de praticar a caridade porque isso não é de acordo com o que as convenções sociais nos propõem. E elas não são mais importantes do que o amor ao próximo, a prática da caridade. Por isso, essa reflexão, esse exemplo de Maria de Magdala para as nossas vidas, é o que a gente queria trazer hoje. Não que a gente seja Maria de Magdala, não é essa a proposta. Mas é entender através dela e de outros personagens que o Evangelho nos traz, a possibilidade de produzirmos em nós essa transformação, essa mudança, de tal maneira que a gente possa usar os dons, os talentos que nos foram entregues da forma com que devem ser utilizados. Que nós nos observemos, que nós passemos sempre o crivo das perguntas, né, que Santo Agostinho propõe lá na questão 919, a nossa consciência. Será que eu estou fazendo do jeito que deve? Ou será que por trás da minha aparente ação no bem, existe muito mais interesse pessoal do que vontade de fazer? Isso precisa ser exercitado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando para os meus ouvidos isso tudo, porque eu preciso muito vigiar, tomar cuidado com as ações que eu pratico no meu dia a dia.